Hoje eu cheguei aqui para trazer uma pontinha de esperança para você, torcedor do Corinthians. Seja muito bem-vindo, você sofredor, você sofredora corintiana. Tá tudo bem? Acredito que não. Acabamos de sofrer uma derrota. Mas eu acho que eu vou na contramão aqui de todo mundo que vai fazer vídeo. Tirando talvez, acho que ali do Kaká Catalão. Acho que talvez o vídeo dele seja um pouco mais nessa pegada que eu vou trazer aqui, né, da pegada da esperança e tudo mais, mas eu vou trazer argumentos para isso. A situação tá difícil. Mas, se vocês lembrarem bem, eu fiz um vídeo de previsões de como o Corinthians poderia escapar do rebaixamento e não estamos tão atrás do que eu falei, tá? Não só não estamos tão atrás, como o desempenho no jogo está me dando certos ânimos. Eu vou explicar para vocês. Fica comigo durante todo o vídeo e comenta aí embaixo qualquer coisa, tá? Se você achar que eu tô falando merda, se você concordar, por aí vai, tá? Talvez você discorde, eu acho que o sentimento agora é de raiva, de frustração e tudo mais. Mas eu não vou deixar de fazer esse vídeo porque esse é o meu sentimento agora, apesar de ter ficado muito puto durante o jogo. Calmei meus ânimos e vamos comentar sobre o que eu quero dizer. O que eu quero dizer sobre a situação não está tão feia. No meu vídeo de previsões do que deveria acontecer para o Corinthians escapar do rebaixamento, certos resultados deveriam acontecer, certo? O primeiro deles era a vitória do Juventude contra o Juventude, um empate contra o Bragantino, um empate contra o Fluminense e esse jogo contra o Fortaleza eu deixei em aberto, porque mesmo se a gente conseguisse arrancar um pontinho, seria muito. O Fluminense briga para ser campeão brasileiro, enquanto nós brigamos para ficar na Série A. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar do, indiscutivelmente, o Fortaleza não chegar aos pés da história do Corinthians, o Fortaleza está muito acima da gente hoje, na questão de time, organização, por aí vai, tá? Mas em grandeza não se compara. Apesar disso, temos em mente que, se era para ter vencido o Juventude, empatado com o Fluminense, empatado com o Bragantino, teríamos que ter somado 5 pontos em todos esses jogos até agora, certo? O que aconteceu de verdade foi um empate contra o Juventude, um empate amargo, no qual jogamos mal e deveríamos ter saído com a vitória, não importasse como. Um empate contra o Red Bull Bragantino e um empate com o Fluminense, contra o Fluminense, inclusive, frustradíssimo. Um empate, né? Que deveríamos ter vencido, apesar de estar na casa dos caras, né? E aí veio esse jogo contra o Fortaleza. Só que o jogo contra o Fortaleza eu já vou comentar sobre ele. Antes quero falar da pontuação. Se dos 5 pontos que eu falei a gente tivesse ganhado 5, estaríamos fora da zona de rebaixamento hoje. Ganhamos 3 dos 5. É 60% do que eu falei. É o suficiente? Por enquanto é. Tá? Por enquanto é. O que eu quero dizer? Eu coloquei a vitória contra o Juventude como essencial e a outra vitória que eu coloquei como essencial é contra o Atlético Goianiense. Tá? Um pouquinho mais pra frente. Até chegar no Atlético Goianiense, termos Flamengo em casa e Botafogo fora. Contra o Flamengo, eu coloquei que o mínimo que deveríamos esperar é um empate. Contra o Botafogo, que está brigando lá em cima e está jogando um ótimo futebol, é outro desses jogos que, se pontuarmos, é muita coisa. Mas se por algum acaso a gente vencer um desses jogos, maravilhoso, certo? Imagina a gente ganha do Flamengo, né? Seria lindo, principalmente por estarmos em casa. Mas exatamente por estarmos em casa, acho que não deveríamos perder. E aí teríamos que ter feito 6 pontos até chegar contra o Atlético Goianiense. E se todos aqueles resultados que eu falei tivessem acontecido ou fossem acontecer daqui para frente, o Corinthians somaria 30 pontos no segundo turno e terminaria o campeonato com 49 pontos, o que é mais do que suficiente. De novo, se tudo acontecer do jeito que eu falei que vai acontecer, o Corinthians soma 47 pontos e escapa do rebaixamento, tá? Tem muita coisa para acontecer, mas dando esse ar de esperança, vamos falar um pouco do jogo. O Corinthians merecia vencer, só que também mereceu perder. Explico. O Corinthians teve no mínimo ali umas 4 chances.
umas 4 chances, 2 delas cara a cara, né? Uma o Yuri Alberto perdeu com o goleiro, outra o Pedro Raul perdeu sem goleiro. Fora uma chance do Mateuzinho e por aí vai, tá? Existiram chances, a gente cria, é isso que eu quero dizer, tá? O Corinthians hoje cria. O Corinthians, diferente de quando estava com o Portuga, que sabe-se Deus lá se a gente conseguiria alguma vitória, o Corinthians cria, e o que é importantíssimo, tá? É verdade que o nosso ataque é totalmente ineficiente. Se o Corinthians conseguisse um ataque, sei lá, de 30%, vamos dizer que cada 10 bolas chutadas ao gol, 3 entrasse, a gente vencia a maioria dos jogos. O Corinthians quase não leva gol, né? Vamos lembrar. Se o Corinthians tivesse feito um gol nesse jogo, provavelmente sairíamos com a vitória, porque o Fortaleza não estava jogando nada, achou um gol na cagada, tá? Os caras apareceu do nada na frente do Hugo, conseguiu uma bola para trás e o Iago Chupacu fez um gol. Mas não quer dizer que os caras jogou bem. O Corinthians jogou muito melhor que os caras. Só que, como eu disse, a gente merecia ter vencido pelo volume de jogo criado, pelas chances criadas. Só que como quem não faz leva, o futebol tem dessas. Então a gente mereceu perder também. A gente precisa melhorar a pontaria do ataque. Não sei se o que tá faltando é pontaria, não sei se o que tá faltando é confiança, mas o Ramon precisa dar um jeito de juntar essas porra toda e fazer o Corinthians fazer gol. Porque quem não faz gol, perde. Ponto final. Certo? Se o Corinthians tivesse feito pelo menos um dos gols, as coisas estariam diferentes. O clima estaria melhor, os caras iam sair muito mais pro ataque, porque a partir do momento que os caras tá empatando, vendo que a gente tá criando muito mais, tá tudo bem, ainda os caras acham um gol, é óbvio que as coisas não vão acontecer pra gente, os caras vão se trancar lá atrás. Inclusive o Hugo foi pra frente em 2 escanteios. O Hugo não é final de campeonato, Hugo Souza, tá? Não é final de campeonato, não precisa. Numa dessa quase levamos o segundo gol e aí deu-se, né? Daria-se todo o final. Presta atenção, não é final de campeonato, você é goleiro, você não vai fazer aquele gol milagroso de goleiro. É muito difícil isso acontecer, tá? Se já tem 10 malucos dentro da área, deixa os 10 lá, tá? Você é goleiro, fique no gol. Quase levamos o gol por conta dessa sua irresponsabilidade. Não lembro de um goleiro do Corinthians ter feito um bagulho desse. Já vi o Cássio sair e levar gol, inclusive, pouco tempo atrás, anos atrás, ele saiu pra fazer esse tipo de coisa, né? E acabamos levando gol. Não faça isso. Tá? Não é recomendável ter 11 jogadores lá dentro da área para se fazer chuveirinho. O Corinthians teve muita chance, tá? Não é no desespero que a gente vai escapar do rebaixamento, é jogando bola. E eu espero que vocês entendam isso, tá? Eu tenho um otimismo com relação ao que o Corinthians está criando. O Corinthians cria, isso é notório. O Corinthians jogou melhor que o Fortaleza hoje, isso é notório, e por conta disso não estou desesperado, tá? Se acontecer de a gente empatar com o Atlético Goianiense, né, daqui 3 jogos, talvez eu fique um pouco mais desesperado. Provavelmente. 100% de certeza. Hoje, vendo que o Corinthians pode fazer a diferença, e basta que vocês acertem a merda do gol. Tá, meus atacantes? Tá, meus atacantes? Beleza, falamos do jogo. Corinthians melhor. Infelizmente perdemos. Queria falar um pouco sobre os comentaristas da Globo. Tal do Ricardinho. Porra, cara, não conhece o Ricardinho? Lógico que eu conheço o Ricardinho, né, gente? Porra. E o tal do Caio Ribeiro. Que vocês estão na cabeça? Cara, ó, nesse jogo, o Corinthians teve... O Fortaleza... Um jogador do Fortaleza meteu uma cotovelada na cara do Mateuzinho. O VAR nem chamou. Vocês não ficaram indignados nem nada, tanto faz, vida que segue, né? O Pedro Raul perdeu um gol embaixo, dentro da pequena área. E o Caio Ribeiro tem a pachorra de dizer que achou que não é gol perdido. Poxa, que difícil a bola, né? Sem goleiro. Aí ela veio alta. O que tem que acontecer, Caio, pra você falar que um atacante perdeu o gol? A bola tá parada na linha do gol e o atacante vai lá e jogar pra lateral? É isso que tem que acontecer? É lógico que ele perdeu um gol. Atacante não pode ficar esperando bola fácil o tempo inteiro. Você não precisa ser atacante, né, caralho? Qualquer jogo, o Matia, você pega da arquibancada, consegue fazer gol fácil. Pelo amor de Deus.
Atacante tem que botar pra dentro. Serve o seu Yuri Alberto também, mas agora eu tô falando dos comentaristas. E o pênalti? E o pênalti. Cara, na segunda vez que eu vi o replay, eu estava convicto que não foi pênalti. Inclusive, se você pegar no Twitter, eu comentei sobre isso, tá? Se você não me segue no Twitter, segue no Twitter aí. No Twitter é onde eu converso com a maioria das pessoas, tá? Eu falo muito mais no Twitter do que qualquer outro lugar. No segundo replay, eu já estava convicto que não tinha sido pênalti. O Ricardinho e o Caio Ribeiro precisaram ver 8 vezes o replay de frente pra admitir que não foi pênalti. Que pena. Quase que eles falaram, puxa, que pena, né? O jogador do Corinthians acabou pegando a bola primeiro. Ele estava louco pra dar aquele pênalti. Louco! Pra que aquilo acontecesse. Eu não sei o que tá acontecendo. Não é nem má vontade, é vontade de fuder o Corinthians mesmo. Tudo que o Corinthians faz tá errado. No outro jogo, o Charles levou um murro na boca. Ninguém falou nada. Nesse, uma cotovelada, um pênalti muito mal marcado. Muito mal marcado. E a vontade de falar, não, eles falaram que tava certo, meu irmão. Primeiro, aparentemente tá difícil, tá muito fácil de ser comentarista, né? Basta, falar nada. De qualquer jeito, fica aí o meu sentimento de esperança, tá? Tô com esperança de que a gente vai sair dessa. Porque o Corinthians tá jogando melhor. Muito melhor que quando tava com o Portuga, tá? O Ramon arrumou o jeito do Corinthians jogar, só não tá conseguindo finalizar. E aí a culpa não é dele, a culpa é do atacante. Agora, a culpa é dele de ficar colocando o Pedro Raul 45 minutos, tá? Se o Yuri Alberto tava em condição de jogo, bota o Yuri Alberto. Mas o Yuri Alberto tá ruim. Aí depois coloca o Pedro Raul. Mas não sei o quê. Coloca o Giovani. Deixa o Giovani 90 minutos. 90 minutos com ele lá. Tá bom? Por quê? Primeiro, o Yuri Alberto perdeu um gol característico dele, que é esse que sai na cara do gol, um baita passe do Charles, inclusive. Tô começando a gostar do Charles, no começo eu não tava gostando muito, mas tô começando a gostar do Charles, tá? Ele parece que ele tem uma visão de jogo legal. Minha opinião, tá? Se ele começar a cagar, aí depois a gente vê. Mas passe do Charles e o Yuri Alberto perdeu um gol cara a cara daquele jeito que ele gosta de perder. A gente vive vendo o Yuri Alberto perdendo um gol daquele jeito. Mas aquele gol que o Raul Gustavo perdeu, eu duvido que ele perdia. Eu duvido. Inclusive, ele fez uma porrada de gol assim, hein? Que é esses gols que ele bate de primeira, nem olha pra onde a bola tá indo. Tá ligado? Agora, esses que ele saca na cara do gol, não sei o que acontece. Ele vê o gol diminuir. Aí fudeu. Né? Não sei o que acontece. Mas enfim, essa é a minha opinião. Desculpa estar... Talvez, desculpa não. Se eu estou um pouco mais otimista que você, comenta aí embaixo, tá? Mas eu acho que esse jogo em si não é parâmetro para dizer que a gente vai cair ou não. É o Fortaleza, líder do campeonato, tá? Não é o Fortaleza brigando para não cair. Jogo contra o Juventude, eu tava puto. Vocês viram aqui. Agora esse não. Agora vai ter 2 jogos extremamente difíceis, tá? Se a gente pontuar nesses jogos, ótimo. Beleza? E aí vai vir o jogo contra o Atlético Goianiense. Aí é 3 pontos, não se fala mais nisso. Valeu? Tamo junto e vai Corinthians.